Sejam todos bem-vindos à revista IS Estratégias e Soluções. Eu sou Soraya Fess, eu sou jornalista e trago para vocês hoje um assunto que interessa a diversos segmentos, seja você da indústria, do agro, do comércio ou até mesmo pequenos empreendedores. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma provocação para vocês. Sabe identificar a proposta de valor do seu negócio? E como transformar ela para o contexto digital utilizando o storytelling? Pois é, essa aqui é um assunto que com certeza vocês vão gostar, né? Afinal de contas, a narrativa pode atrair e também fidelizar o seu público. Para mergulhar aqui nesse assunto, nós temos dois entrevistados. Vou apresentar para vocês Eduardo Soriano. Ele é consultor de negócios do PSEG Go, área de novas oportunidades de negócios aqui do PSEG, e também Sabrina Scarpari. Ela é jornalista, storyteller, escritora, também criadora do curso de storytelling Destrave Sua História. Que dupla, hein? Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Tá. Edu, eu fiz um pequeno resumo aqui da sua apresentação, né? Mas conta um pouquinho mais a gente da sua trajetória. Legal. Bom, eu sempre digo para as pessoas que a minha grande escola foi o Sebrae São Paulo, onde durante 10 anos eu fui consultor de negócio. Então, lá a gente aprende a tratar de todos os possíveis temas, né, relacionados ao empreendedorismo, à abertura de empresas, né? E também passei pelo mundo acadêmico, com a pós-graduação, com o mestrado. Isso também nos dá um olhar mais acadêmico das pesquisas. Então, essa junção aí que dá essa mistura bacana, legal, para a gente falar de acesso ao mercado, de negócios, de proposta de valor, que você comentou. Então, rapidamente, é mais ou menos nessa linha em que a gente atua e que a gente adora falar de negócios. Muito bem. Sabrina, você também é jornalista e Sim. tem um curso. Sim, então, Conta pra gente. estou comemorando esse ano 20 anos de jornalismo. E é engraçado olhar a trajetória, porque durante 15 anos eu trabalhei em mídias tradicionais, offline, como rádio, televisão, revista impressa, jornal impresso. E há 4 anos e meio com a comunicação digital. Então, eu pude acompanhar essa evolução da comunicação, né, estando nesses meios de comunicação e entender o poder que nós temos hoje em nossas mãos com essas ferramentas, celular, computador, né, que a tecnologia nos proporciona para a gente poder também sermos o dono da nossa história e podemos criar as nossas histórias a partir de um contexto. Então, eu trago toda essa expertise, né, que eu tenho da comunicação e hoje trabalhando a fundo o storytelling para poder ajudar negócios, empreendedores, influenciadores a contar as suas histórias. Muito bom. Bom, Edu, você trabalha principalmente ajudando as pessoas a ampliar a visão de um negócio, né? Quais áreas você envolve para isso? Olha, Soraya, uma das coisas que a gente mais trabalha é ter a boa ideia, né? Então, sempre o empreendedor traz aquela ideia ou aquele sonho em realizar alguma coisa, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor por necessidade, né? Lógico que tem o empreendedorismo por oportunidade, mas os números são maiores, as iniciativas são maiores para o empreendedor que identifica algum tipo de negócios por necessidade. Então, essa é um olhar que a gente pontua bastante nessa conversa. Mas as áreas que nós envolvemos principalmente para um empreendedor que está começando é olhar se o mercado quer absorver aquilo que ele está criando, que ele está desenvolvendo, né? E isso passa pela estruturação de empresas. Nós temos várias ferramentas, mas a mais usada ultimamente, nos últimos 10 anos, é a modelagem de negócios, né? Também conhecida como Canvas. Né? Olha então, só. é uma ferramenta importante para você dar aquela primeira organizada, aquela primeira planejada no que você está fazendo ali para, num futuro próximo, transformar em negócios. Acredito que precise de perguntas para poder chegar nessa análise, não precisa? Precisa. Uma delas é se existe inovação nessa ideia. A gente fala muito de inovação.
Então, o produto dessa empresa, o produto desse negócio, ele deveria ter algo inovador, para que ele tenha mais competitividade no mercado. Então, qual é o produto dessa empresa? É uma das principais perguntas. E depois, quem é o público-alvo para consumir esse produto? Então, aí a gente, né, olhando já a matriz do Canvas, depois eu falo um pouquinho mais, mas tem lá o segmento de mercado, ou seja, os clientes. Então, é esse namoro, vamos dizer assim, a gente brinca, né? É o namoro entre o produto e o cliente nesse mercado de atuação. E daí sai a proposta de valor. Mas daqui a pouco eu falo mais. Tá certo. Agora, é importante também ter esse planejamento como um pilar, né? E, inclusive, identificar o público. Sim. Eu já trabalhei com análise de startups, Soraya. Então, a gente via muitos empreendedores que vinham com um produto bom, com uma ideia boa, mas o alinhamento com o cliente estava fora. Então, eu estava, uma brincadeira, vendendo salada de fruta para quem queria tomar um suco de laranja. Então, isso, depois a Sabrina também vai falar, mas isso é uma comunicação totalmente equivocada. E aí as coisas começam a não funcionar, vamos dizer assim, né? Então, qual é o seu produto, que tipo de inovação o mercado quer comprar e quem é o seu cliente? Qual o segmento de cliente em que você vai atuar? Então, isso são pequenas perguntas fundamentais para algo maior acontecer, né? E eu acho que depois que você consegue identificar essa proposta de valor, consegue identificar esse público, eu acho que aí sim entra o storytelling. Não é? Como é que é o conceito dele? O storytelling, ele é a narrativa, é a mensagem. Nós falamos com pessoas. Então, até te ouvindo, Eduardo, falar sobre isso, quando a gente pensa também em estruturar uma mensagem, é importante, sim, saber o produto que a gente vai falar, para quem que a gente vai falar e como a gente vai falar. Então, o storytelling é uma parte da comunicação, é uma técnica de comunicação que a gente usa dentro de uma estrutura narrativa para que a gente possa atingir melhor as pessoas, o público-alvo, né? Para que ele desperte o interesse. Então, não é só contar história de vida, né? Mas é também você estruturar a mensagem para que o receptor entenda. Fala, poxa vida, esse produto para mim me interessa. E aí, como é que você vai fazer essa mensagem para que faça sentido? E detalhe, né? A mensagem, quando a gente pensa, não é pontual. Ela tem que ser pensada de uma forma mais abrangente, né? Eu falei hoje sobre um produto. E depois, o que eu vou falar sobre? Então, é transmitir uma ideia através de uma história. E aí que forma-se um storytelling dentro dessa mensagem. E você acredita que é preciso refletir, antes de mais nada, quem é você dentro dessa história? É muito importante. Porque a história começa dentro de nós. Se a gente pegar um exemplo de um produtor, né? Você vai entrevistá-lo, ele vai falar sobre o produto dele. Mas como é que ele começou isso? Né? Até a gente estava conversando isso nos bastidores. A pessoa entendendo a história dela, fica muito mais fácil para ela transmitir essa mensagem. Faz muito mais sentido para ela e para quem vai ouvir. Então, sim, a história começa dentro de nós, com certeza. Se você não sabe quem é você dentro dessa história, tudo fica mais difícil. O caminho vai prolongando, ao invés de encurtar. Agora, Edu, para vender um produto, um serviço, né, você precisa ter essa claridade. Sim. Não é? E você precisa também criar estratégias. Quais estratégias vocês costumam definir? Olha, eu me permita aqui voltar um pouquinho para falar da proposta de valor, né? Porque que é o norte. É o nosso grande norteador para que as estratégias aconteçam, para que a ferramenta de comunicação que a Sabrina traz aqui aconteça também de maneira assertiva. Então, a proposta de valor, só para ilustrar um pouco aqui para quem está nos vendo, está nos ouvindo,
todos nós já passamos por isso, ou seja, quantas vezes a gente vai numa padaria que fica a 2 quilômetros de distância da nossa casa e não vai naquela que está ao lado. Por quê? Ou é o cheiro, ou é o preço, ou é o conforto, o atendimento. Então, isso se traduz na proposta de valor daquela padaria que eu ando 2 quilômetros para comprar, né? Então, os negócios, eles costumam ter essa proposta de valor. Não o valor financeiro, lógico, eu estou falando aqui do valor percebido pelo cliente daquilo que eu estou vendendo. É a experiência do cliente. Exato. Passa também pelo que a gente chama de user experience, né? Falando aí as palavrinhas em inglês. Então, todos nós já passamos por isso e atualmente usamos esse mecanismo de comprar, de consumir coisas que nos tragam um valor a mais percebido, né? Então, isso é muito importante. E quando eu tenho essa proposta de valor definida, o que eu vendo, né? O que os negócios vendem, a gente brinca muito, o que você vende, né? Quando a gente dá consultoria e o empreendedor nos procura, o que você vende? O que um salão de beleza vende, né? Vende autoestima. A gente sempre quer falar aquilo. Eu brinco aqui da Copenhagen, né? Eu faço um merchan aqui da Copenhagen. O que a Copenhagen vende? Né? Talvez o chocolate venha em terceiro, quarto lugar. É a tal proposta de valor da Copenhagen. Ela vende status, ela vende uma lembrança, ela vende um conceito mais premium do produto dela. Então, eu me permiti aqui falar um pouquinho da proposta de valor, porque é ela que nos dá... Para a gente entender realmente. Porque quando isso está alinhado, aí as estratégias, as ferramentas de comunicação, elas começam a ter mais sucesso quando nós realizamos. Né? Tá? Então, e as estratégias a partir desse momento são de acesso a mercado, aumentar pontos de venda. Então, o planejamento estratégico, ele tem uma série de requisitos que você vai construindo a partir desse modelo de negócios que está estruturado pela proposta de valor. Por favor. O Edu trouxe diversas situações, né? Quer dizer, essa proposta de valor pode estar sendo encontrada dentro da experiência com o cheiro, com a questão afetiva, né? Então, são essas diversas situações. Como é que a gente pode transformar isso em narrativas? Então, até o Eduardo falou da Copenhague e eu me lembrei da Coca-Cola. Coca-Cola vende felicidade, né? O líquido, ele vem depois. Então, a ideia é você entender a mensagem principal dessa narrativa, desse contexto. A partir dessa mensagem, você vai direcionar essa história. E, claro, a história ela não é contínua, você pode ir mudando no meio do caminho, né? Porque a história ela não é parada, né? Ela vai acontecendo. Então, se você entende a mensagem central que você quer passar, a partir de uma narrativa, a partir de um contexto, seja uma empresa, um influenciador, você consegue dar direção para que a audiência te acompanhe nessa história. Então, claro, é preciso, sim, o contexto, a direção que você vai dar para essa história, e aí sim você ir montando como um quebra-cabeças essas micro-histórias, porque vamos pensar, né? Se a gente usa a rede social, seja Instagram, LinkedIn, YouTube, tem gente que posta todo dia, que cria todo dia. Isso. Ou dia sim, dia não, que seja, mas você tem que dar uma sequência para essa história. E sempre com muita clareza na narrativa, para que a pessoa que esteja ali te acompanhando, tudo faça sentido para ela. E fala, poxa vida, é isso que eu preciso. É isso que faz sentido para mim. E volto à questão do público. Com quem que você está falando? A gente não fala com todo mundo. Então, saber com quem vai receber isso é extremamente importante na hora de criar esse contexto. E são coisas em comum, né? A questão do público. Como é que vocês definem isso? Pesquisa? Pesquisa. É importante. Tem que saber. Se você tem um Instagram que você está ali alimentando, você pode perguntar, fazer pesquisa mesmo com a sua audiência.
E isso tem as ferramentas que a gente pode usar, por exemplo, os stories, que você pode usar enquete, fazer perguntas para que as pessoas respondam. Vamos pensar, a gente faz comunicação para o outro, não é para a gente. Então, assim, a questão da história também, muitas vezes, a pessoa fala, mas é contar a minha história? Eu tenho que falar sobre a minha vida pessoal? Não, aí depende, né? Claro que aí que tá, vamos fazer a pesquisa, né? O que você quer? Mas é preciso entender com quem você está falando. E aí, quando você também cria essa conversa com a sua audiência, você não pode ficar falando sozinho. Quando você cria esse diálogo e você chama também a audiência para participar, você vai entendendo esse público. E não é uma missão fácil, né? Não é do dia para a Imagino, noite. porque como é que você consegue interagir com eles? Perguntando, conversando, pedindo, clica aqui, o que você acha disso? Então, essas interações que as redes sociais nos possibilitam têm que ser usadas para que você entenda mesmo. É. Ah, mas ninguém respondeu. Mas aí que tá, né? Trabalho de formiguinha, faz de novo. De repente, ajustar a sua comunicação. Se ninguém está vendo, ajusta. O que tá errado? Porque as pessoas querem evoluir, as pessoas querem prosperar com o seu conteúdo. Ela não quer ficar sabendo se você comeu alface ou rúcula no almoço, né? Então, aí que tá, é você entender isso e questionar, cutucar a audiência. Sempre está ali entregando conteúdo para que ela fale, poxa, isso aqui é importante para o meu negócio, isso aqui vai ser importante para a minha comunicação. Mas, ao mesmo tempo, você dá e fala, opa, eu preciso receber também aqui uma resposta sua. E a gente vai educando a audiência. A gente precisa educar a nossa audiência. Vocês que têm essa observação, né? O que mais chama a atenção de um público? O que eles realmente querem saber? Para poder falar, não, esse é o produto ideal, é isso mesmo que eu vou comprar. É o que vai fazer bem para ele, né? O que vai mudar a vida dele, o que vai mudar o negócio dele. É sempre para o benefício dele. Quando a gente vai criar um produto, vai lançar um curso ou vai lançar um e-book, por exemplo, o que você vai entregar para essa pessoa? Existem também o que nós chamamos de processo de validação. Então, eu valido o produto, se o produto realmente é aquilo que eu quero, se ele tem qualidade. Eu valido se o público é aquele para receber esse produto. Sim. Né? Então, existem processos de validação de mercado. Olha só. Né? Então, e aí passa por essas pesquisas, por essa interação, para eu saber se eu estou falando com o público correto. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis em todo esse processo de business que nós estamos falando aqui. Porque ele é muito dinâmico, né, Soraya? Hoje a gente fala de uma coisa, amanhã vem outra variável nisso, e aí eu tenho que estar conectado com ele para receber essa informação. Isso é realmente uma dor? Há um mês atrás era, agora já não é mais. E como é que eu... Então, é muito ativo, né? Até voltando na modelagem de negócios, eu estou sempre tendo que revisar a cada 1 ano, a cada 2 anos, se aquele modelo ainda faz sentido. Sim. O mercado mudou, o consumidor mudou, as tecnologias mudaram. Então, é uma coisa que, nesse momento tecnológico que nós vivemos, ficou muito mais rápido, muito mais dinâmico. E se você não tem essa percepção, você fica achando que está comunicando de maneira correta, mas o seu concorrente já passou na frente. Né? Então, a validação do problema, do produto, do segmento, né, passa por essas pesquisas, por essa interação que a Sabrina comentou. Isso é muito legal. E as pessoas, às vezes, têm dificuldades em fazer e acham porque até hoje era feito assim, não tem que mudar, que é um erro, né? Então, eu acredito que dentro dessa sua visão, dessa sua experiência também, acho que um dos pontos, assim, talvez seja um grande desafio, é atrair recursos para aquele produto, para aquela empresa. Sim. Nós temos diversas categorias, né, Soraya? A gente pode falar de startup, que ela sempre vem com alguma solução disruptiva, e isso atrai muito o mercado financeiro, o mercado investidor, né?
Nós temos outros mecanismos de fomento também para pequenas empresas, né? Não vou listar aqui, mas o Sebrae é uma empresa que apoia sempre esse desenvolvimento empresarial. Então, existem os mecanismos, as fontes, né, para você buscar recursos. Mas, lógico, né, no nosso país, as dinâmicas de você empreender sempre passam por esse momento do recurso, né, próprio, de amigos, de terceiros, né? Então, realmente, mas, novamente, se você tem uma boa ideia, se ela vai atender um determinado público e a modelagem disso está bem estruturada, faz sentido, eu investir nisso, o mercado vai absorver. Se é uma coisa, como a gente diz, mais do mesmo, eu vou abrir mais uma pizzaria de forno a lenha no meu bairro. Não que isso seja errado, Sim. mas às vezes eu estou provocando ali, né, uma competitividade que já está estressada. Então, a gente sempre fala para olhar para a inovação, algo que mude um pouco a vida das pessoas, que atraia um público diferente. Então, isso você facilita um pouco o seu posicionamento no mercado de atuação. E você citou agora diversos tipos de empresa, né? Pequenas, médias, grandes. Sim. Toda essa estrutura de texto, ela também tem que ser pensada para esses tamanhos de empresa? Desde a micro, É. eu Keep, né? Faço parte da Aham. Keep, que eu faço tudo, né? Tem que ser pensado até uma multinacional, uma grande empresa, tem que pensar na comunicação. Claro que a micro vai ter menos recurso, menos pessoas pensando, né, do que uma grande, que de repente tem uma equipe de marketing ali, várias cabeças pensando, mas é extremamente importante. A comunicação ela é extremamente importante para todos os tipos de negócio, desde o pequeno ao grande. E você acredita que para cada um é um tipo de texto, de narração, de narrativa? Sim, cada um, aí que tá, né? Qual é a história que vai ser contada? Claro que, de repente, uma empresa com anos no mercado, que vem já de uma sucessão familiar, é um tipo de história que eu vou contar, né? Um outro tipo de empresa é um outro tipo de história. Mas todas elas carregam o seu DNA ali, né? Para que isso seja entendido e transmitido. Mas é interessante, né? E você falando, Eduardo, como isso tem a ver com o storytelling. Você perceber o seu público, entender principalmente o seu produto, porque muitas vezes você pergunta assim para o empreendedor, né, para o autônomo, fala do seu negócio, fala para mim do seu negócio. A pessoa trava. Olha que curioso. Ela não consegue falar o que faz. Então, ela tem que estruturar, ela tem que parar para pensar o que faz. Então, muitas vezes, até a própria pessoa tem dificuldades. E por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de reconhecer a própria história? Talvez nunca tenham sido tão provocadas, né? A Também. pensar nisso. Também. Como eu falei, os pequenos negócios, os pequenos empreendedores acabam fazendo isso muito por necessidade. Então, saem fazendo, né? O brasileiro sai fazendo. E muitas vezes não para pensar. Ele sabe fazer, mas ele não sabe contar o que ele faz. Exato. Eu acho que é isso, é nessa linha, né? Isso também. Que dicas que você deixa para essas pessoas, assim, para seguir esse passo a passo, para conseguir se destravar até para poder contar a própria história? Sim. Aqui eu já falei 3, né? Passo 1. Pega uma caneta. Passo 2. Um papel. 3. Uma xícara de chá ou café quentinho que ajuda a dar uma aquecida aí nas histórias. E entender qual é o produto que você quer falar sobre e a mensagem por trás desse produto. A partir daí, claro, né? Parece fácil o que eu estou falando, mas a partir daí que você vai ter que criar uma tese para o seu negócio, para a sua história, para você poder falar, bom, é a partir daqui que eu vou dar a direção, que eu vou começar a criar essas outras histórias que fazem parte disso, para não ficar algo muito abrangente.
para não criar confusão Porque tem com que o ter um público. começo, um meio e um fim, né? Exatamente. Senão você se perde um Isso pouco. eu ensino também, né, na Aham. questão do storytelling, que veio até do Aristóteles. Aristóteles, antes de Cristo, que foi o discípulo de Platão, ele que começou, foi o precursor da oratória. E ele entendeu que para uma mensagem fazer sentido, ela tem que ter um começo, meio e um fim, que são os 3 atos narrativos. Porque uma história bem contada gera vendas, certo? Com certeza. Com certeza. Tem um exemplo que você marcou bastante para você, assim, de superação, que a pessoa realmente conseguiu fazer toda essa estrutura, que você lembra que você pode trazer para gente? Eu tenho sim, aqui na nossa região, né? Estamos falando de Piracicaba, São Paulo, interior de São Paulo, onde o agro é muito intenso, né? É. Eu tenho uma história de uma startup que ela nasceu da pesquisa acadêmica de um professor aqui da nossa escola, da Exalc, né? Então, durante 70 anos, ele trabalhou com as pesquisas acadêmicas e ele se viu ali com inovação tecnológica de altíssimo nível para transformar em empresa. E aí ele nos procurou para falar, olha, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente começou a falar para ele, olha, vamos montar um canvas, uma modelagem. O que o senhor vende com isso? E ele começou a me contar o que ele fazia no laboratório e não o que ele vendia, né? Uhum. Então, a empresa dele trabalha com biológicos, né? Então, é um assunto importante hoje por conta do meio ambiente, da sustentabilidade. Mas ele não sabia me falar o que ele vendia, o que ele produzia. Ele contava o processo de laboratório. Então, nós auxiliamos ele a contar essa história no papel, né? Colocar todo o conhecimento acadêmico dele também nesse contexto. E aquilo foi tomando corpo. Então, e hoje ele fala super bem o que ele faz, o que ele vende. Ele conta que ele tinha muita dificuldade nisso, mas ele conseguiu, né? Mesmo depois dos 70, né? Não tem idade para isso, para empreender não tem idade, basta vontade. Sim. Então, foi uma história que nos marcou muito e ela é o grande case hoje, Olha, porque ele trouxe toda essa inovação tecnológica, e não basta, para construir a parte de gestão, de comunicação, de proposta de valor, de mercado, de cliente, o custo disso no mercado. Então, toda a estruturação do negócio em si, nós ajudamos ele a construir, a desenvolver, né? Então, nos marcou bastante, porque ele realmente falou assim, nossa, Eduardo, fluxo de caixa, eu não sei o que é isso, né? Mas ele tinha todo o know-how tecnológico, que é super importante. Um não vive sem o outro, né? Você precisa da gestão, mas você precisa da inovação tecnológica, né? Para ter um negócio. Ou uma inovação simples, um produto simples. Sem essas duas partes, você não consegue ter um negócio ou acessar mercado. Então, isso me marcou bastante e feliz porque ele também teve sucesso e a gente participou dessa construção em conjunto, né? interessante. Você vê que ambos, as experiências de vocês, elas acabam indo para o mesmo caminho, né? Quer dizer, você tem que reconhecer a sua própria história e, por meio dela, contar para as pessoas, né? Teve algum desafio que você também, dentro desses anos todos aí de trabalho que você vem desenvolvendo, que você falou, olha, essa conseguiu se identificar e realmente partir aí para contar uma boa história para as pessoas? Olha, foi minha primeira cliente. Eu saí em 2019 da Gazeta de Piracicaba, que eu fiquei 10 anos trabalhando lá. E eu saí sem saber o que eu ia fazer. A única certeza que eu tinha é que eu não queria mais ser CLT. E aí eu fui com a minha mãe num cabeleireiro, que é uma amiga minha de muitos anos. Ela é a parte de química e o marido que corta. E aí ela falou, Sabrina, eu fiquei sabendo que você saiu da Gazeta, o que você está fazendo? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas para não ficar feio, eu falei, estou trabalhando com storytelling. Ela falou, verdade. Ela falou, é o seguinte, eu estou precisando de uma ajuda. Eu preciso dar uma agitada aqui no salão. É um salão bem bacana que ela tem. E eu preciso contratar uma influenciadora para
falar do meu negócio. Falei, Marina, falei, não. Falei, a influenciadora do seu negócio é você. É você que está aqui no salão todo dia, é você que sabe colorir, é você que está aqui vivendo a história. Ela falou, não, mas eu odeio rede social, eu acho super fútil. Ai, meu Deus, a pessoa fica lá falando. Eu não sirvo para isso. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um orçamento de um trabalho e entrego para você. Gente, eu saí de lá tremendo. Mãe, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Minha mãe falou, não, vai, senta lá, faz, você vai conseguir. E, claro, eu tinha feito pós em 2015, que eu fiz gestão de mídias sociais e digitais, tive aula de storytelling, transmídia. E aí eu falei, não, eu vou criar uma consultoria para poder ajudar essa minha amiga. E aí eu fui, levei para ela o orçamento e falei, olha, você vai ser a influenciadora, porque ninguém melhor do que você. E eu vou te treinar. Ela falou, imagina, mas eu não sei usar câmera. E começou a chorar. Eu não vou conseguir, eu odeio. Eu falei, não, enxuga a lágrima, vai conseguir sim, vamos embora. E aí a gente foi criando roteiros, eu falei, vamos contar a história. Como é que começou o salão? E ela foi muito bacana, porque ela realmente, ela ia para casa e escrevia. Ela falou, então vamos criar a primeira história. Como começou, como você e o Ney se conheceram. E aí ela fazia lição de casa, a gente se encontrava, eu levava tripé, luz, posicionava, falava, olha para ela, é assim que você tem que fazer. E na época a gente nem usou o teleprompter para ela ler, ela incorporou mesmo aquela história, porque ela viveu aquela história, então ela sabe, né? Ela saberia contar. E ela soube, e ela é meu caso de sucesso, porque ela chorando, ela tinha que parar, enxugar a lágrima, ela odiando fazer aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo foi transformando ela, porque ela teve acesso à história dela, que estava ali adormecido. Como ponto de reflexão, né? Hoje a gente ouve falar muito assim sobre humanização da marca, humanização de atendimento. Vocês acham que essa palavra, humanização, ela pode saturar o mercado? Olha, eu acredito que não, se ela for usada no devido contexto, né? Porque, realmente, quando você está ali à frente contando, por exemplo, a história da sua marca, do seu negócio, fazendo as pessoas entenderem isso, é uma forma de você humanizar, né? Claro que as palavras vão se esgotando um pouco, né? Mas eu gosto dessa palavra, e principalmente quando ela tem verdade. Quando você vê realmente que aquilo está sendo humano. Que É. aquilo tem a verdade por trás, tem a autenticidade por trás. E você, Eduardo? Eu acho que, pelo menos quando a gente orienta as empresas, a gente tenta levar essa palavra para um âmbito mais da experiência do usuário, né? Para que você enxergue em mim o que você está querendo comprar, né? Então, a gente não é que não dá valor, mas não dá tanta ênfase na palavra em si, mas projetamos isso para a experiência de quem está consumindo, né? Deixando aquilo mais customizado para o indivíduo. Então, acho que a gente tenta, e acho que não vai saturar, porque você consegue dar diversos pequenos valores para cada tipo de negócio. Então, Esse é o caminho. e cada vez mais deveremos usar isso. Porque senão, se não for humanizado no conceito reto aí da palavra, a pessoa vai se afastar daquele negócio, entendeu? Aí a padaria fica mais longe. Tá. Né? É isso Acho que mesmo. nessa linha, né? Para a gente finalizar, aqui na revista ES, nós sempre gostamos de ouvir dicas, né? Porque quem nos ouve, quem nos vê, às vezes vai pegar com certeza esse conteúdo aqui abordado e colocar no seu dia a dia. Essa aqui é uma das nossas missões. Que dicas vocês deixam? Posso começar? Eu vou dar uma dica que eu estou fazendo comigo mesmo e está sendo muito bacana. Eu vou mudar o meu posicionamento em breve. E aí é aquela coisa de revisitar a história, né?
escrever uma nova história a partir de uma história já criada. Revisem anotações. Sabe aqueles cadernos que estão ali parados, que você já escreveu, de curso que você já fez, palestras, aulas? Se você está nesse processo de criação de histórias, entender a narrativa, da comunicação, muitas vezes você tem um tesouro ali que está no fundo da gaveta e você pode resgatar. Então, eu estou nesse processo de pegar alguns... Eu gosto muito, né, como uma boa jornalista, né, Soraya, escrever bastante. Eu tenho vários cadernos, anotações, revisitando isso, porque em algum momento isso vai me ajudar ali na frente. Então, e claro, assistam filmes, séries, leiam livros, né? Mas essa questão de reviver algumas coisas que você já viveu e pode te ajudar no hoje, encurta caminho. Bom, falando de negócios, né? Eu acho que uma das dicas é, se você vai abrir ou tem um sonho, tem uma boa ideia para abrir, tenta colocar um pouco de inovação, tenta ser um pouquinho diferente. Eu brinquei lá com a pizzaria a lenha, quer dizer, nossa, mas eu quero muito, é meu sonho. Que diferencial você pode trazer numa pizzaria de forno a lenha no seu bairro? Pizza vegana? Uma pizza com uma borda especial para crianças? Não sei. Tenta dar um plus ali. Deixa um pouco mais colorido, para que a proposta de valor seja um pouco mais explícita no que você está fazendo. Então, não tem problema fazer a pizzaria, mas tente trazer um conceito para que isso atraia novos públicos ou um diferencial para você. E vou roubar a palavra da Sabrina, que é esse revisitar. A modelagem de negócios, a comunicação que você usa hoje, ela tem que ser revisitada. Como eu falei, é tudo muito rápido. O mercado muda, o cliente muda, a internet muda. E se você não estiver atento nessa revisitação, nesse reanalisar o que você está fazendo, com certeza você vai ficar para trás, né? Então, precisamos estar sempre atentos a esse atualizar o que você está fazendo, né? E aqui acho que foi muito legal, só um parênteses, se me permite. Sim, lógico. Né? A proposta de valor não vive sozinha sem a comunicação. E a comunicação não tem o que comunicar. Isso. Né? Não tem o que comunicar. Foi um verdadeiro casamento então, mesmo. Acho que a grande dica, tenha essas duas coisas bem claras quando você for ter a iniciativa de empreender ou melhorar o que já existe no seu negócio. Pronto. Tá bom? Muito bem. Agradeço a vocês, viu? Pela nossa conversa. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Muito bem. Vocês viram, né? Quantas histórias aqui contadas. Aproveita essa nossa conversa. Conta a sua história, coloca aí no seu dia a dia e depois marca nós aqui, hein? Conta a sua experiência também, que com certeza é grandiosa, tá bom? Revista IS vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação. Não esquece, pega esse link, compartilha com outras pessoas que com certeza também precisa dessas reflexões. Deixa aqui nos comentários qual é o tema que você gostaria de conhecer daqui para frente, hein? Estamos atentos. Nos vemos em breve. Até lá.